Olá, queridos, boa tarde. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade que nós temos juntos hoje aqui e quero convidar você para que compartilhe da palavra de Deus juntamente conosco. Nosso objetivo aqui nessa tarde é justamente compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco através da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer aqui uma série voltada a respeito do vale a pena ouvir de novo. Você deve ter prestado atenção. Vale a pena ouvir de novo. Antes de nós prosseguirmos nessa jornada que nós daremos início hoje com esse título, Vale a Pena Ouvir de Novo, eu quero aproveitar um momento especial, quero saudar os nossos amados irmãos e amigos, todos aqueles que estarão ao alcance da nossa voz nesse momento. Quero desejar que Deus abençoe sua vida, que Deus possa suprir suas necessidades, que você possa desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Saiba que Deus o ama e que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós devemos nos manter firmes nesse momento. Como eu costumo dizer, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes devem estar firmadas na palavra de Deus. Jesus certa vez contou uma parábola em que ele disse que certo homem construiu a sua casa sobre a rocha. Esse foi o homem prudente. E o outro construiu sua casa sobre a areia, porque ele não estava fundamentado na palavra de Deus. Vindo as chuvas torrenciais, as tempestades, e foi grande a ruína daquele que construiu a casa sobre a areia. Por outro lado, aquele que construiu sua casa na rocha, vindo as tempestades, vindo as lutas, os obstáculos da vida, ele permaneceu de pé. Jesus disse: assim sois vós, quando ouve a minha palavra e as pratica. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que pratica, e nós devemos praticar a palavra de Deus. Não ser apenas ouvintes, mas praticar a palavra de Deus. Porque se formos apenas ouvintes, estamos enganando a nós mesmos. Mas o nosso desejo aqui é compartilhar com você a palavra de Deus. Por isso quero saudar a todos vocês, amigos, mais uma vez, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante esse período que nós estamos passando em casa, durante essa quarentena, ao invés de ficar presos diante da TV, diante das redes sociais, eu quero aproveitar esse canal, que é uma bênção de Deus, desde que sabemos usar, e quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nessa tarde, meus irmãos, dentro dessa série que nós vamos iniciar aqui, e nós estamos intitulando de Vale a Pena Ouvir de Novo. Por que ouvir de novo? Porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é um instrumento muito importante, porque através da pregação, a fé passa a germinar, a nascer, a brotar em nossos corações. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2,
de sua segunda, versículo 2, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo. Porque é pela pregação da palavra de Deus que a fé brota em nossos corações. Você talvez não soubesse disso, mas ninguém tem fé o suficiente para se salvar. Nossa fé que brota, que germina da palavra de Deus, ela nos leva ao Salvador. Ela é o meio, o veículo. Ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o veículo que nos conduz à graça, que nos conduz ao plano de Deus para a salvação da humanidade. E nesse vale a pena ver de novo, ouvir de novo, melhor, nesse vale a pena ouvir de novo. Nós estamos intitulando essa série de estudo justamente porque eu já tive o privilégio de compartilhar grande parte dela para os irmãos da minha igreja, que com certeza estão ali nos ouvindo, mas vale a pena ouvir de novo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando levou João até a ilha de Pátimo, por 7 vezes, ele repetiu aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia: quando ouvires a minha voz, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por outras vezes, nós temos lá no livro de Salmos, capítulo 98, e também no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, depois os irmãos podem conferir lá. A palavra de Deus diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração nessa tarde, abra os seus ouvidos, esteja atento para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Quero convidar você, pega a sua Bíblia aí, e quero convidar você para que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Enquanto você está tomando posse da sua Bíblia, eu quero convidar você para que esteja atento a algumas informações que eu gostaria de tecer a respeito desta carta. Essa carta foi escrita por Paulo. Nenhum historiador, poucos, vão tentar contestar isso, porque tantas as evidências internas, históricas, deixam clara que Paulo escreveu essa carta. Então não tem dúvida de que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Essa carta foi direcionada especificamente à igreja em Éfeso, uma grande região, uma cidade metropolitana, uma grande metrópolis daquele período, na qual Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele esteve ali e fundou essa igreja. E Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos, doutrinar aqueles irmãos e, ao mesmo tempo, apresentar para eles o plano de Deus para salvar a humanidade. O propósito de Deus em unir gentios e judeus em um único só povo, que é a igreja do Senhor. Por isso que Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Ela é o povo exclusivo, o povo eleito de Deus. E aqui Paulo está falando a respeito dessa escolha de Deus
em chamar todos os povos para formar uma única igreja, um só corpo, uma única família. A igreja de Cristo Jesus, ela é o novo Israel de Deus, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Agora que você já encontrou o texto da palavra de Deus na carta aos Efésios, nós vamos à leitura desta carta, para que você possa entender o propósito de Deus a respeito desse mistério que Paulo vai buscar a revelar, a ensinar para aquele povo da igreja de Éfeso. Se você achou a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura desse texto. Primeiramente, nessa primeira etapa, nós vamos fazer só a introdução desta carta e logo após, numa segunda série, nós estaremos apresentando o conteúdo dessa primeira unidade literária. Efésios, capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do verso 1 ao verso 14. Efésios 1, 14. Você que já achou o texto da palavra de Deus, acompanhe conosco e veja o que o Senhor tem nos falar nessa tarde. Vamos à leitura. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual no céu em Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para sermos santos e sem defeitos diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora, de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes como as coisas terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Em Cristo, recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz segundo a sua vontade. Fomos predestinados a ser louvor da sua glória. Nós que já antes esperávamos em Cristo. E em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo, ainda que vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para louvor da sua glória. Nós vamos orar nesse momento e logo após nós vamos fazer a exposição dos 2 primeiros versículos desse texto da palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta bendita palavra, que ela possa encontrar morada em nossos corações, que ela possa, Senhor, ó Deus, falar profundamente a cada um daqueles que estão nos ouvindo agora,
através da pregação da palavra por meio desse canal. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, diante desse texto que nós acabamos de ler, durante todo o período do estudo dessa carta, nós escolhemos um tema no qual nós estaremos tratando a respeito desde agora até o término dessa carta. Paulo, na sua primeira parte da sua carta, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 4, essa primeira parte ela vem falando desse mistério. E termina lá em Efésios capítulo 6, versículo 19, quando ele novamente pede ao Senhor. E ele diz: orem também por mim, para que no abrir da minha boca eu possa revelar os mistérios do teu evangelho. Pois bem, esse será o tema que nós vamos tratar durante toda essa jornada de estudo. E o assunto que nós vamos discutir está relacionado a respeito de desvendando os mistérios das revelações divinas. Por que nós vamos desvendar? Quais são esses mistérios da revelação divina, da palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus? Quais são esses mistérios? Justamente sobre isso que nós vamos falar. É claro que o assunto não é um assunto fácil de compreensão, mas requer a nossa atenção, e eu gostaria muito de convidar você para que entrasse conosco nessa jornada e que nós pudéssemos extrair diversas lições importantes para as nossas vidas. O primeiro passo que eu gostaria de destacar com vocês, dentro desse contexto que nós estaremos tratando, desvendando os mistérios da revelação divina, Paulo começa falando da seguinte maneira. Se você acompanhar conosco o texto, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo se apresenta e ele diz: sou apóstolo de Jesus Cristo, mas não foi por vontade humana, foi pela vontade de Deus. Ele se apresenta como o apóstolo, como o enviado do Senhor, e enviado da parte de Deus aos cristãos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Isso significa que aqueles cristãos, embora sendo cristãos, eles eram fiéis. O texto declara exatamente isso. Eles eram cristãos fiéis da igreja de Éfeso. E diante disso, Paulo começa a agradecer a Deus. E ele disse, sauda aqueles irmãos, dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus esteja convosco. Esse é o desejo de Paulo. Paulo, então, começa saudando esses irmãos, começa falando a respeito de quem ele está endereçando essa carta. Ele se apresenta como apóstolo enviado por Deus. Ele diz para quem ele está se apresentando e para quem ele está escrevendo essa carta, que são os cristãos fiéis da igreja de Éfeso. Será que nós, nesses dias, temos sido reconhecidos como cristãos? Sim, estamos sendo reconhecidos como cristãos. Mas será que nós temos sido reconhecidos como fiéis em Cristo Jesus? Será que nós, líderes espirituais, temos a certeza de que nós fomos chamados pelo Senhor, que fomos escolhidos pelo Senhor para transmitir a revelação de Deus para o povo? Essa é uma das reflexões que eu gostaria de convidar você para que pudesse compartilhar juntamente conosco. Nós vamos encerrar aqui. Essa é a primeira etapa dessa série que nós estaremos tratando a respeito do Vale a Pena Ouvir de Novo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos para a próxima etapa, num próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo privilégio. Meu desejo é que o Senhor te abençoe. Meu desejo
é que o Senhor te guarde cada dia mais em toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.